Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Dreamland. Até o fim da década de 1980, a base de Groom Lake, no deserto de Nevada, construída originalmente para realizar testes aéreos com o avião de observação U-2, tornara-se o recanto de muitas das mais exóticas aeronaves militares dos Estados Unidos e de seu arsenal de inteligência. O primeiro voo do A-12 SR-71 Blackbird, ainda oficialmente o avião tripulado mais rápido da história, foi acima de Groom Lake. O mesmo aconteceu com o primeiro teste com a aeronave Stealth, um avião exótico em forma de diamante com o codinome estranhíssimo de Heavy Blue, assim como o F-117 Nighthawk, o primeiro caça Stealth, e o B-2 Spirit, o primeiro bombardeiro Stealth. Na indústria da aviação da época, assim como atualmente, corriam rumores de aeronaves mais exóticas decolando de Groom Lake, entre os quais o TR-3 Black Manta, uma variação do caça Stealth F-117, redesenhado para reconhecimento tático, e o SR-91 Aurora, um avião de reconhecimento com tecnologia Stealth, construído para substituir o envelhecido SR-71. Em volta da base de Groom Lake encontrava-se o campo de teste Nellis da Força Aérea, uma região vasta de sálvia e areia do tamanho de um pequeno país da Europa, onde a Força Aérea guardava secretamente sua coleção de aeronaves do Bloco Leste capturadas e realizava constantes exercícios de combate. Na segunda metade do século XX, se alguém quisesse observar objetos voadores que ninguém do governo norte-americano admitia existir, Groom Lake era o local para isso. Como a maioria das instalações secretas, Groom Lake tinha muitos nomes. O pessoal da Lockheed lhe dera o rótulo irônico de Paradise Ranch. Um punhado de mapas desatualizados a chamava de Área 51. As aeronaves militares se referiam ao espaço restrito em volta da área como The Box, e sua torre de controle usava o codinome Dreamland. Esse último seria o mais profético, pois seu surgimento como foco das crenças ufológicas demarcou o ponto em que estas finalmente deixavam para trás as evidências e mergulhavam em um mundo de sonhos repletos de sombras sinistras. Apesar das ocasionais referências na mídia local, Dreamland ficou fora do radar da cultura contemporânea, assim como a tecnologia Stealth ficara até 1989. Foi o ano em que um técnico de computador chamado Bob Lazar apareceu em um programa de televisão sobre UFOs, afirmando que trabalhara em Groom Lake e fizera parte de um programa dos militares norte-americanos de engenharia reversa e um disco voador acidentado. Lazar, colega de John Lear, afirmava ter mestrado pela Caltech e pelo MIT, e que trabalhara há algum tempo no Laboratório Nacional de Los Alamos. Após um encontro casual com o famoso físico Edward Teller, alegava Lazar, ele foi contratado em 1988 por meio de um programa de pesquisa confidencial e começou a trabalhar em instalação perto da Área 51, cujo codinome era S4, onde várias espaçonaves extraterrestres eram guardadas. Seu emprego lá durou pouco por causa de sua má vontade para seguir regulamentos de segurança, mas Lazar afirmou que o governo dos Estados Unidos recolhera extraterrestres vivos, bem como naves acidentadas, e desvendara os elementos básicos da força motriz
do campo gravitacional, impulsionada pelo elemento 115 que a nave extraterrestre usava para viajar pelo espaço. Vindo à tona em meio à controvérsia do MJ-12, essas declarações de Lazar atraíram um público imediato e ajudaram a fomentar o crescimento do sistema ufológico de crenças ligadas às conspirações. O entusiasmo pelas palavras de Lazar foi tão grande que pouquíssimas pessoas se deram ao trabalho de descobrir que nem a Caltech nem o MIT tinham registro de sua passagem por essas instituições. Tampouco perguntavam os fãs de Lazar como se ele dizia a verdade. Suas afirmações públicas não o levaram à prisão por violar leis federais rigorosas que proibiam a divulgação de informações confidenciais. Na onda do circo na mídia em torno de Lazar e suas declarações, a atenção da comunidade ufológica se voltava para a Área 51 e seus mistérios. Um dos resultados disso foi o surgimento de uma rede informal de investigadores amadores, os interceptadores, que rondavam o deserto de Nevada, perto dos limites do campo de teste Nellis. O minúsculo vilarejo de Rachel, Nevada, a cidade mais próxima da Área 51, se tornou a sede dos interceptadores. Rachel tinha 2 estabelecimentos comerciais, um restaurante e um posto de combustíveis, e um punhado de casas móveis onde moravam os 100 e poucos habitantes. Após as aparições de Lazar, os donos do restaurante construíram quartos e instalações RV. De olho no comércio ufológico, e mudaram o nome do restaurante para Little Alien, a segunda palavra rimando como alien em inglês, ou alienígena, sendo que in significa pousada. Alguns dos interceptadores iam ao deserto em torno de Rachel para aguardar a aparição de discos voadores. Outros tinham mais interesse nos aviões de espionagem que decolavam de Groom Lake desde 1955. Outros ainda só queriam desafiar as políticas de acobertamento do governo norte-americano, não importava o que acobertavam. Por cerca de 6 anos ou mais, até meados dos anos de 1980, essas pessoas constituíram uma daquelas subculturas ilegais que periodicamente ocupam algum recôndito da imaginação norte-americana. Escapando dos camo dudes, guardas de segurança privada, contratados pela Força Aérea para patrulhar as investidas estranhas à base de Groom Lake e procurando pontos de onde vissem as pistas de decolagem e os hangares em Dreamland, os interceptadores deram ao cenário ufológico uma qualidade de aventura romântica que faltava desde o zênite da hipótese ultraterrestre nos anos de 1970. Em meados da década de 1970, a Área 51 se tornara parte tão integrante do cenário ufológico quanto Roswell e o céu sobre o Monte Rainier. A Bob Lazar se juntaram várias outras pessoas alegando ter conhecimento de programas secretos de engenharia reversa a partir de discos voadores acidentados. O mais ousado foi William Uhlhouse, que vendia pôsteres e cartazes de baralho em convenções ufológicas, mas afirmava ser formado em engenharia mecânica pela Cornell, uma qualificação que se revelou tão falsa quanto os diplomas de Lazar. A história de Uhlhouse combinava com as de Lazar em muitos detalhes e tinham pontos em comum com a mitologia do MJ-12 e vários outros temas centrais no folclore ufológico do fim do século XX. Apesar de costumeira falta de evidência, as palavras de Uhlhouse foram recebidas com o mesmo entusiasmo que as de Lazar. A cultura popular, sempre o hábito final das crenças relacionadas aos UFOs, teve a palavra final em 1996, quando o estrondoso sucesso da bilheteria Independence Day apresentou a Área 51 tirada diretamente da história de Lazar e Uhlhouse, incluindo discos voadores extraterrestres conservados em gelo. De olho no dinheiro dos turistas, o governo estadual de Nevada comemorou o lançamento do filme, mudando formalmente o nome da Rota 375, a rodovia que passava por Rachel,
para a rodovia extraterrestre. O projeto de lei de mudança de nome entrara em assembleia no ano anterior. A solenidade da ocasião pôde não ter sido totalmente levada a sério a princípio, porque um dos defensores do projeto de lei, o congressista Bob Prince, entrou na sessão usando uma máscara de Darth Vader. O filme Independence Day combinava efeitos especiais arrojados com a trama que trazia sentimentos nostálgicos a muitos espectadores da cultura ufológica, utilizando modelos explorados por séries antigas, cujo tema eram os discos voadores nas décadas de 1960 e 1970, como os invasores e UFO. Assim como esses precursores dos extraterrestres, Independence Day vinham de um planeta em vias de extinção e queriam transformar a Terra em um mundo para a espécie deles, tendo seus planos frustrados por um punhado de terráqueos heróicos. O enorme sucesso financeiro dessa fórmula batida, porém confiável, completou o processo de expulsar da cultura popular os ETs bonzinhos nas décadas de 1970 e 1980. Os monstros espaciais dos anos de 1950 estavam de volta com a vingança. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.